E aí, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Vamos começar essa aula de hoje? Aula maravilhosa? Que aula é essa? Aula sobre ciclo do carbono. Ciclo biogeoquímico do carbono. Como assim, café? Ciclo biogeoquímico do carbono. Simples. Biogeoquímico. Bio, vida. Geo, terra. Nesse caso, ambiente. E um elemento, então, químico, uma substância, alternando entre seres vivos e o ambiente. No caso aqui agora, qual é a substância? É o carbono. Para começar a entender esse assunto, que é bem amplo, dá uma olhadinha, por favor, no nosso primeiro slide. Baixa a cabeça, vamos lá aqui, ó. Ciclo do carbono, está aqui bem simplesinho. E eu quero que você dê uma olhada primeiro nesse evento aqui, nesse processo, chamado fotossíntese. E esse outro aqui, respiração. Vamos botar aqui a equação resumida desses dois processos? Primeiro aqui, olha a fotossíntese. Começamos com o gás carbônico, está aqui o CO2. O CO2 vai reagir com H2O, ou seja, vai reagir com a água. E graças à fotossíntese, teremos no final C6, H12, O6, mais o oxigênio. Preste atenção, meu filho. É bom balancear essa equaçãozinha, tá? Então vamos botar, né, rapidamente aqui, balanceado. Olha aqui, ó. 6 de CO2, 6 de H2O, 6 de O2. Mais uma vez, essa seta representa fotossíntese. E, obviamente, a inversa representa a respiração celular. Volta para cá. Então, a gente já começou a falar sobre dois processos que são muito importantes para esse ciclo. Um chamado fotossíntese, em modo bem simplesinho. CO2 ele é consumido, ponto. E a respiração, de modo bem simples, é uma forma de devolver para a atmosfera o CO2. Foi ou não foi? Bem tranquilo, né? Volta para cá. É bom também ficar ligado nesse processo aqui. Olha aqui, ó. Combustíveis fósseis. Vamos lá? Você já viu isso em outras disciplinas, em outros momentos, e sabe que o combustível fóssil é essencial para o nosso dia a dia. Você sabe disso. Por exemplo, a gasolina. Né? Eu sei que você sabe que você põe a gasolina no seu carro, por exemplo. Né? E a combustão da gasolina, a combustão desse combustível fóssil, obviamente, vai liberar gás carbônico. Outra parada. Você sabe também que queimar floresta também devolve gás carbônico para a atmosfera. E a decomposição de alguns organismos mortos também devolve o gás carbônico para a atmosfera. Então, volta para o slide. Nós temos aqui combustível fóssil, aqui em cima, ó, relacionado com a combustão, que também devolve o CO2 para a atmosfera. E temos também o desmatamento, intimamente relacionado com a devolução desse gás à atmosfera. Até aí, tranquilaço. Também temos nesse mesmo slide a decomposição, que também participa, que também afeta. Bom, preste atenção. Repara, filhote, que a gente citou, né, de forma bem resumida, de forma bem simplificada, um pouco desse ciclo do carbono. Mas eu sei que você que está bem ligado está sentindo falta de uma substância. Pelo menos uma. Essa substância, eu vou dizer já já. Mas antes de dizer, eu vou apresentar o próximo slide. Olha o próximo slide. Olha que aventura maravilhosa. Olha essa coisa louca. Aqui. Meu Deus. Olha o slide. Meu Deus. O que é isso, café? É uma arvorezinha da vida, né? Com 3 domínios. Domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária. Desses 3 domínios, 2 são procariontes e 1, obviamente, eucarionte. Eu quero que você tenha uma atenção especial a esse domínio aqui. Esse domínio, se você olhar com cuidado alguns representantes das árqueas, você percebe uma palavrinha: metano. Metano.
olha para cá. Todo mundo sabe a formulinha do metano, né? CH4. Você sabe essa porcaria, né? Então, se ele tem carbono na composição, ele também tem a ver com o ciclo do carbono. Tá, Café, mas e aí? Por que você está falando sobre esse negócio? Por que está falando sobre essa árquea? O próximo slide, filhote, vai tentar explicar isso. Olha o próximo slide. O próximo slide está aqui intitulado como ruminantes. Ruminantes são alguns mamíferos, alguns artiodáctilos, por exemplo, a nossa queridíssima vaquinha que está aqui representada. Preste atenção, olha para cá. Todo mundo sabe, né, que boi e vaca, né, esses bichos comem planta. E é muito difícil digerir planta. Por que é difícil digerir planta? Você sabe. A célula vegetal ela tem uma proteção externa, chamada parede celular. E essa parede é feita de quê? Celulose. É fácil digerir celulose? É fácil? Óbvio que não é fácil. Por isso o animal que é herbívoro tem um grande trabalho. Tentar quebrar, tentar digerir esse alimento, no caso vegetal. Volta para cá. Repara então que a gente fez aqui uma representação de parte do tubo digestório desse animal. Que parte é essa? Olha só. Nesse início, o esôfago, o final do esôfago, aqui, ó. E depois um grande estômago, chamado estômago poligástrico. Olha só, grandão, com várias cavidades, ó. Rumen, retículo, omaso, abomaso. Bem, desses quatro, merece destaque o rumen. No rumen nós encontramos muitos micro-organismos intimamente relacionados com a digestão desse alimento, desse grande animal. E Café, quais são os organismos que fazem parte, né, dessa comunidade que vive dentro do boi? Muitas bactérias, muitos protozoários e muitas árqueas. Você acabou de ver no slide anterior que algumas árqueas têm no nomezinho metano. Para lembrar do quê? Que algumas, ou melhor, várias árqueas são capazes de liberar metano no seu metabolismo. As árqueas podem ser metanogênicas. Então, obviamente, boi e vaca estão intimamente relacionados com o ciclo do carbono. Não só em virtude do CO2 para a respiração, mas também por causa do metano. Bom, continua aí. Citamos o CO2, citamos CH4. Esses dois, eles fazem parte de um conjunto de gases na atmosfera chamado gases traço. Só para lembrar, são aqueles gases que são minoria da atmosfera. Maioria quem são? Gás de nitrogênio e oxigênio. Volta para o slide. Temos aqui gases traço. Por exemplo, esse que já foi comentado, esse aqui também. Tem esse aqui também, o óxido nitroso. Esse aqui também, os CF6. Mas eu não quero falar muito desses caras aqui não. Eu quero um enfoque especial sobre esses caras. É bom também lembrar, filhote, que a nossa queridíssima água também entra na jogada. Mas vamos lá. Eu quero olhar para esse carinha aqui, o CO2, e para esse carinha aqui, o metano. Bom, aquele conjunto que você viu, mais uma vez, eu quero ter destaque nos que tem carbono. Mas enfim, aquele conjunto de gases traço, eles têm uma importante característica. Que característica é essa? Eles são gases de efeito estufa. Só para lembrar, né, como é que é esse efeito estufa, Café? Simples, olha para o slide. O Sol manda para o seu planeta energia luminosa bateu aqui no solo, parte ela é refletida, não é aproveitada, ela só vai embora, e uma outra parte ela é convertida a calor. A tendência é o seguinte, o calor dissipe, vai embora. Porém, na atmosfera você encontra um conjunto de gases, os chamados gases de efeito estufa, por exemplo, o metano, por exemplo, o gás carbônico, que prendem grande parte desse calor, causando, obviamente, o efeito estufa. O que é natural. Bom,
Esse evento é natural, efeito estufa, mas nós sabemos que a nossa atividade contribui para esse aumento. Vamos lá? Combustão, desmatamento, gado, lixões, queima, por exemplo, planta, queima, por exemplo, combustível fóssil, você sabe que aumenta a concentração de CO2. Desmatamento, muito CO2. Gado, aumenta bastante. Metano. Lixões, também por decomposição, aumenta a concentração de gás carbônico e metano na atmosfera, aumentando o efeito estufa e, por isso, tendo uma relação íntima com o aquecimento global. Bom, todo mundo sabe aqui um pouco sobre esse assunto. Então vamos comentar de leve, bem rapidinho, né, alguns detalhes sobre essa situação. Aqui, ó, por exemplo, ó, você percebe esse gráfico famoso, relação de tempo e a concentração do gás carbônico. Conforme passa o tempo, a gente percebe que vem aumentando a nossa concentração. E você pode fazer uma associação muito íntima entre esse gráfico e o próximo gráfico. Qual é a relação? Aqui, ó. Mais uma vez, aqui está o tempo, ó. Mudança de temperatura. A tendência qual é? Ao longo do tempo, a aumentar a temperatura. Olha a relação entre um slide e outro. Vamos lá, mais uma vez, ó. Aumentando o CO2, aumentando também a temperatura. Aumentando o efeito estufa, aquecimento global. Por último, a gente pode comentar algumas consequências. Isso aqui é bem batido já, né? Por exemplo, olha para cá. Mudança climática, derrete geleira, extinção, né? Aumenta o nível do mar. Você sabe esse negócio, né? Isso é bem falado. O bacana que eu acho legal é a solução. Olha para cá, solução, isso é interessante. Solução, é complicado se falar que não vai acabar o aquecimento. Não é muito legal falar isso, mas é bom ter uma noção como frear um pouco o processo. Uma forma bacana é pensar em quem? Quem? Em planta, meu filho. Não esqueça disso. As grandes florestas realizam sequestro de carbono. Mais uma vez, a fotossíntese puxa o carbono. Grandes regiões de mata, elas são drenos de carbono. O carbono fica preso. Mais uma vez, as plantas apresentam muitos tecidos mortos, que não têm atividade metabólica, ou seja, não devolvem o carbono para a atmosfera, prendem o carbono. Plantar mais, desmatar menos, é uma boa solução para, pelo menos, diminuir esse ritmo. Tá claro? Beleza? Deu para esclarecer um pouco? Pessoal, um grande beijo. Até a próxima.